pouco a nossa conversa, né? Queria primeiro iniciar agradecendo o convite, à minha organização, na verdade, né? E aí eu estou aqui representando a minha organização, que é a Palmares Lab. É uma organização que trabalha a nível regional Norte e Nordeste com justiça climática. Saudar aqui todos os que estão na mesa também, agradecer a Gerard, saudar a Sueli, e, enfim, os demais presentes também, né, que reservaram tempo para vir aqui conversar, trocar conhecimento. E, enfim, eu sou Kimberly, né? Vocês podem me chamar de Kim, já considero vocês de grandes amigos. E sou diretora na Palmares, né? Faço direção da Agenda da Amazônia, com muitos projetos, mas principalmente falando de adaptação climática. Eu coloquei essa fotinho aqui, que é da minha cidade, eu sou de Belém. Na verdade, eu sou de uma cidade chamada Marapanim, que é no interior do estado do Pará, mas eu moro em Belém há mais de 12 anos. Também fazendo esse fluxo de sair, né, do território para viver na metrópole, para estudar, para ser alguém. E a gente fundou a Palmares em 2020 com a perspectiva de conseguir dar voz e vez às nossas discussões, né? E quando eu vi o tema da mesa, eu fiquei pensando muito sobre o tom da nossa conversa, né? Entendendo que são muitas pessoas que trabalham nessa área, né, de projetar cidades, e a gente olhar para o que a gente tem hoje de cidades, né? Que cidades a gente está falando. E quando a gente fala especificamente da cidade ecológica, né, não é que ela não exista mais, ela existe, ela continua viva. E aí ela continua passando por esse processo, né, de ser suprimida por essa ideia de desenvolvimento pautada no capital. Pode passar, Leandro, por favor. E eu coloco essa segunda imagem aqui, que tem esse título, né, que diz que a luta por justiça climática precisa incluir no debate o enfrentamento das desigualdades. Quando a gente fala também dessa cidade do desenvolvimento, também tem quem fica à margem dela, né, que sofre com todas as mazelas do que a construção em nome do desenvolvimento causa. Então, tem um dado, né, a gente que trabalha discutindo justiça climática, a gente sempre fala que esse dado sempre aparece em todas as mesas. E ele sempre diz que mulheres negras são as que mais sofrem com a crise climática. Isso é um dado que, para a gente, quando começa a discutir clima e entender que há diferentes formas de serem afetados, né, pelos eventos climáticos extremos, esse dado, né, essas pessoas, essas mulheres negras, sempre aparece como o maior dado, o que reúne mais sofrimento. E aí depois reúne vários outros nomes com sofrimento também. Os povos indígenas estão sofrendo, os povos quilombolas, as juventudes periféricas, as pessoas de periferia. Mas muito pouco é colocado como essas pessoas têm segurado o céu, né, ao longo de tudo isso que a gente conhece de mundo. E é muito nessa perspectiva que eu trago, né, essas pessoas para a gente falar em primeira pessoa, na verdade, né, porque é com elas que a gente detém, né, essas soluções para o que muitas pessoas vêm buscando, né, de como adaptar cidades, como pensar cidades resilientes, cidades ecológicas. Essas cidades já existem, são pensadas por essas pessoas, mas pouco se fala sobre isso, né? Quando a gente precisa de uma solução, a gente consulta doutores e especialistas e esquece de consultar quem já faz isso na prática há milênios de ano. Pode passar, por favor. Eu trouxe esse mapa aqui de Belém. Só tem uma parte da cidade, tá? Outra foi suprimida, porque, não sei, eu já encontrei um mapa assim, mas Belém é muito grande, tem muitas ilhas, também não está aí, não sei porquê. Mas esse mapa, ele traz as áreas alagáveis da cidade, né? Belém é uma cidade que se desenvolveu ali no meio de uma várzea, cortada por vários rios, dentro dessa dinâmica, ali, de um contexto na frente de uma baía, né, que é a Baía do Guajará, circundada por muitos rios, então vai encher, sempre, independente se está construindo prédio, se tu está construindo uma palafita.
que aí tem as nossas construções de palafita, né, que são acima do nível do rio e respeitando todo o fluxo da água. Quando enche, não enche as palafitas. Quando vaza, vazou. E aí a gente tem esse processo histórico, né, que foi essa grande violência que aconteceu nos territórios amazônicos do período colonial. E aí a gente até hoje vem sofrendo, né, com o mesmo sistema de desenvolvimento, mas a pergunta que sempre fica para mim é como assim ignorar o que a cidade enche, que a cidade alaga naturalmente? A gente mora num território que enche e vai encher. E aí, quando a resposta vem de lá, que foi soterrando essa água, né, foi jogando barro, foi fazendo diversas formas para que a gente conseguisse ter um centro da cidade bonito, que a gente tivesse, enfim, construção de grandes prédios, a construção de grandes espaços. E a população ribeirinha que cuidava daquelas margens foram empurradas para outras, né? E hoje o que se constrói é a periferia, né, dessas pessoas que vieram de outras regiões e que foram empurradas mesmo para essas áreas que a gente sabe que não foi para viver, né? Não esperavam que a gente conseguisse se adaptar àquele espaço para conseguir se desenvolver. Então, eu trouxe um pouco desse mapa para vocês conseguirem visualizar, né, como também esses dados chegam sobre o estudo da cidade, o que já é uma realidade. Mas um outro contexto que eu gostaria de abordar é que, essas zonas alagam. A cidade costumamente alaga por conta das chuvas, a gente tem um período do inverno muito intenso, que é o inverno amazônico, e depois que enche, as cidades, existem bairros que demoram dias para essa água escoar. E no centro da cidade, mesmo que demore, mesmo no centro da cidade, no metro quadrado mais caro de Belém, ainda se enche, mas em 20 minutos aquela zona já está drenada. Pode passar, por favor. Eu trouxe também esse outro mapa, que aí ele já mostra Belém inteira. Só que, ainda assim, essas ilhas, que são esses pontinhos que vocês podem ver após a Baía de Guajará, não estão coloridas, mas elas pertencem a um distrito daí também, que é o distrito de Outeiro. Belém é dividido em vários distritos, né, para os seus planos de desenvolvimento. E aí tem a cidade, esse em laranja é o distrito de Outeiro, que essa em laranja inteira é a ilha de Caratateua. E na frente a gente tem as outras ilhas que não estão pintadas, mas pertencem a esse mesmo distrito. E essa maior zona aí, em azul, lá em cima, é o distrito de Mosqueiro, uma outra ilha. Então, a gente tem uma cidade que ela é fluvial, né? Vocês estão conseguindo compreender Belém? Quem aqui já foi em Belém? Ai, que tudo! Eu amo a minha cidade, mas eu não posso deixar de falar de quem a constrói, né? Porque aí a gente está pensando numa cidade que ela é construída por todos. O ribeirinho constrói a cidade, o político constrói a cidade, a periferia constrói a cidade, todos os grupos constroem a cidade. Mas quem, de fato, tem poder para fazer um desenvolvimento adequado é quem tem o recurso na mão, né? Quem tem a máquina pública girando. E aí é o que eu gostaria de começar a discutir com vocês, que é, se hoje a gente não tem uma cidade ecológica, é porque a gente não tem política pública que olhe para os povos que pensam em ecologia. A gente tem política pública, né, que a gente sabe que tem esse histórico, principalmente da presença masculina, do homem branco que ocupou esse espaço com as suas oligarquias ao longo dos anos. A gente tem essa representação na prefeitura, no Estado, a gente tem essa representação nacional. Então, a gente começa a pensar também quem constrói a política pública, né, dentro das nossas cidades. Pode passar, por favor. E aí eu queria pontuar, né, que a cidade ecológica sempre existiu e que a cidade carbocêntrica ela suprimiu sobre a perspectiva de um desenvolvimento seletivo. E aí a gente não consegue pautar a cidade que a gente quer
porque a gente não está sendo ouvido minimamente dentro da área da construção de política pública. Eu coloquei também que a adaptação climática ela chega para a gente sobre um olhar da política internacional, né? Eu comecei a discutir clima há pelo menos uns 7 anos, mas não com essas palavras. Na época, era ficado num lugar assim, de educação ambiental, né? E era a galera da reciclagem. E aí, depois de um tempo, o guarda-chuva de clima ele suprimiu todos os outros contextos que a gente já tinha a nível local. Hoje, ninguém quer discutir sobre os malefícios do agronegócio, do latifúndio, de todas as coisas que já assolam, pelo menos, o estado do Pará, de um nível severo assim, de conflito por conta de terras há muitos anos, e a gente pega e joga tudo no guarda-chuva de clima. As coisas têm nome, né? E eu acho que a gente precisa pontuar, porque é o momento que a gente começa a responsabilizar os setores justamente por essas mazelas que a gente tem vivendo. E quando a adaptação climática chega com essa política internacional, ela chega pensando soluções que a gente vai conseguir salvar. Gente, a gente vai, com essa política internacional de adaptação climática, a gente vai conseguir salvar as cidades, porque a gente é muito bom, e a gente vai conseguir fazer isso, e as pessoas vão ficar muito gratas. E aí, não consultam o território, que já faz, que já sustenta ali para não cair o morro, para não encher e alagar, para não acontecer nada de nenhum efeito, né, desses eventos extremos. E a gente fica assim, bom, e quando vai chegar a nossa vez de nos escutarem e de pedirem, né, alguma recomendação para um problema existente? Não chega. E aí eu falo isso muito porque a gente está passando por um processo de desenvolvimento de vários planos de adaptação. E eu não sei quão contato vocês estão tendo com eles, mas seria muito bom entender que ele vem numa lógica totalmente contrária do que os territórios já vão. Então, enquanto sociedade civil organizada, o que a gente minimamente tenta é entrar nesses espaços, né, de tomada de decisão e conseguir reivindicar e colocar os nossos pontos. Como, por exemplo, a COP, né, que hoje está acontecendo quase que uma espetacularização em cima de um evento que é para discutir temas sérios e que, enquanto o governo que tem organizado se preocupa em montar grandes palcos para show, a gente tem um plano internacional de adaptação climática que não tem ouvido os territórios. E eu queria comentar com vocês, né, aquele pontinho laranja que apareceu naquele mapa, ele é a ilha de Caratateuá, né? É uma ilha que é populosa, que existem muitos bairros dentro dela e que ela está sendo afogada pelo asfalto. Não é a água que tem afogado a ilha, é o asfalto, né? Gerando diversas questões dentro do território. E isso apareceu para a gente quando a gente iniciou o contato com as comunidades para desenvolver o que a gente chama de tecnologias, né, sociais. Então, a gente tem um documento que tem uma série de reivindicações do território, pautando essas soluções, né, para adaptação, que em outro momento a gente chamava de discussões sobre saneamento básico, mas que também foi suprimida por esse novo tema. Então, hoje, a gente precisa também se adequar à linguagem que é falada internacionalmente, para que minimamente olhem para o que a gente tem dito, que vejam os problemas que a gente tem visto. E a gente lançou uma campanha, né, junto aos coletivos da ilha de Caratateuá, reivindicando pavimentação ecológica, porque a comunidade, há muito tempo, já enxergava aquilo como uma solução para a questão do asfalto, que estava aumentando as ilhas de calor, né, desmatando e permeabilizando o solo. Onde era asfaltado, as zonas mais baixas, a água escoava para lá, então gerava enchentes e alagamentos. E a gente fez uma campanha, fez uma pressão política, foi na secretaria responsável, e eles falaram assim, a gente não tem dinheiro. Aí a gente ficou tipo assim, poxa, né? Aí eles mandaram um orçamento de 12 milhões de reais, que era para pavimentação ecológica de 12 ruas. Quase que uma rua com bloco sustentável valendo 1 milhão de reais. E a gente fica assim, e agora, o que a gente faz? A gente constrói soluções e eles dizem que não tem dinheiro para fazer. A gente
tenta incidir dentro de uma secretaria e elas dizem que não tem como. E aí a gente foi estudando mais ainda e a gente percebeu que, para além do problema que a gente tem dessa cidade, que não pensa desenvolvimento para todos, ela também não pensa orçamento para todos. Então, o problema ali volta de novo a ser o capital, porque dentro dos planos orçamentários não é previsto nem sequer citado o nome das ilhas. Por isso que eu fiz a questão de trazer os gráficos para vocês. O maior investimento da cidade sempre vai para o centro da cidade. Inclusive, eu vi um estudo do Instituto Peregum, aqui de São Paulo, né, sobre essa questão da distribuição orçamentária. E foi uma coisa que inspirou a gente também a começar a trabalhar mais esses temas. Então, a gente foi fazer uma pesquisa, porque é isso, vai aparecendo as demandas. Se a gente não faz, ninguém vai fazer por essas pessoas, por esses povos que detêm a solução para os problemas da cidade. E a gente foi ver que, durante todos os anos, o distrito que menos recebe recurso, as outras ilhas sequer são citadas nos planos, e aí a gente fica assim, caramba, talvez não queiram adaptar mesmo, né? Ou então queiram continuar fazendo projetos para aquele centro da cidade. E aí a gente fez uma campanha muito grande, né? Esses aqui são alguns momentos da campanha, que tem várias pessoas, não só dos coletivos parceiros, mas também que participaram das ações. E porque a gente precisava que as pessoas enxergassem que isso era uma transição não só de infraestrutura, mas dessa cosmovisão que a gente está tendo sobre tudo, né? E quando a gente para, só senta, né, na frente da televisão, a gente começa a achar que o desenvolvimento realmente é o asfalto, que o desenvolvimento realmente é morar num prédio, que o desenvolvimento é ter um porcelanato no chão, assim, bem brilhoso, bem bonitinho. E que tudo o resto que não é isso não vale, não é desenvolvimento, não está adequado. E eu gostaria muito, né, que, enfim, depois vocês vão ver o vídeo da campanha, mas eu não poderia deixar de contar sobre isso, porque a gente ainda está passando por esse processo. Com a vinda da COP, né, para além dos seus megaprojetos na cidade, eu acho que toda cidade que já passou por um megaprojeto sabe disso, mas eu acho que é a primeira vez que está sendo tão visceral para a gente em Belém, porque a gente não teve Copa, né? Muitas pessoas falaram que quando aconteceu a Copa, a maioria das cidades passaram pelos mesmos problemas. E aí, com a COP, lá, os projetos assim foram engolindo tudo, sem consultar as comunidades. E um dos projetos está sendo a estruturação de um porto nessa ilha, na ilha de Caratateua, para receber os transatlânticos que vão ser hospedagem para as pessoas que vêm para a COP. Nessa mesma linha, começaram a asfaltar mais ruas ainda. A ilha, que já estava sofrendo com o problema do asfaltamento, piorou. E aí, eles asfaltaram as ruas e não fizeram meio-fio, porque a empresa que fazia meio-fio era uma outra empresa. Então, essa empresa era só a que asfaltava. Gente, isso piorou os níveis de alagamento mais ainda. Então, tipo assim, ninguém está preocupado se está enchendo, se vai encher a tua casa, se vai encher o teu comércio, se vai encher o teu prédio na ilha. Ninguém está preocupado. Estão preocupados em fazer coisas paliativas. E aí, olha só, que irônico, né? As pessoas que vêm para a COP para discutir adaptação estão pisando num território que está sendo violado constantemente. Então, era um pouco do que eu queria trazer para vocês de reflexão, né? Que a gente não pode falar de nenhum tema de desenvolvimento sem saber que a gente precisa fazer um retorno para o passado. O futuro que a gente quer, a Ailton Krenak já nos disse que é ancestral, né? A gente não consegue... a gente não vai criar nada novo a partir de agora. A gente precisa regredir muito para que a gente, de fato, tenha cidades que sejam justas para as pessoas. Dentro desse contexto da ecologia, né, de salvaguardar os espaços. Muito se comenta sobre as periferias dentro de uma ótica, assim, além de muito racista, né, preconceituosa, mas as periferias têm dado um show sobre como se faz gestão de um espaço, mesmo que careça água, mesmo que careça qualquer outro serviço, né, de acesso, a periferia continua reinventando sempre. Pode passar. E eu queria... Epa, ele está ansioso, esse vídeo.
Mas eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Ele foi produzido durante a campanha, né, que a gente desenvolveu. A gente vai reativar de novo a campanha. E eu acho que é o momento em que a gente precisa junto conseguir dar luz, principalmente sobre o que as pessoas têm lutado com tanta força e em meio a tantas dificuldades. Porque você dizer que você não tem orçamento, enquanto já superou, já está chegando na casa de 6 bilhões de reais para investimentos, né, na cidade, é um pouco complicado, né, de acreditar. Então, para além disso, eu acho que se a gente não reivindica mais diversidade na política pública, sobretudo brasileira, né, a gente não consegue avançar em nada. A gente precisa ocupar espaços políticos. E era isso, gente. Queria agradecer e deixar o vídeo também com vocês. A importância da pavimentação ecológica parte muito do princípio de, primeiro, dar qualidade de vida para as pessoas, porque é uma alternativa ao asfalto do petróleo, que é uma pavimentação ecológica, que é permeável, que permite o solo respirar, que permite a comunidade e as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. E aí a gente está aqui, né, na semana de mobilização, com muitas atividades muito lindas nos bairros da Brasília, do Itaiteua, aqui no São João de Outeiro, lá na Água Boa, o que já me faz sentir, né, muito verdadeiramente que a gente está fazendo um movimento popular, para muito além de uma campanha por pavimentação ecológica, para pavimentar as nossas ruas com bloqueios, para proteger a nossa ilha, o nosso território desse perigo que a gente está correndo, né, da hipermeabilização do nosso território, dos alagamentos, né, de perder ainda mais dos bens naturais que a gente dispõe aqui, né, somos tão abençoados com os nossos nascentes, os nossos olhos d'água, a nossa vegetação, e esse modelo de progresso está aí, né, colocando asfalto em tudo, sem pensar no bem viver da nossa comunidade. Meu corre nunca vai parar, meu bonde nunca vai parar de correr. Muita fé vai chegar nossa